Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos ao curso de Gestão em Educação à Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos estamos nessa jornada pelo conhecimento, nessa jornada de metodologia científica. Neste episódio, vamos trabalhar o projeto de pesquisa. Vamos dar continuidade ao projeto de pesquisa e alguns elementos necessários à análise e coleta de dados. Então, para que a gente possa fazer isso, a gente precisa conhecer alguns procedimentos, algumas técnicas, alguns instrumentos, alguns procedimentos metodológicos. Então, eu te convido a trilhar este caminho conosco. Vem? Bom, então nós vamos lá, projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, a gente já viu algumas etapas anteriores, paramos ali na metodologia e agora nós vamos seguir para o processo. O projeto de pesquisa, para que você possa fazer a análise, a coleta e análise de dados, é muito importante que você tenha em mãos instrumentos para fazer isso. E aí, esses instrumentos, então assim, depois que você constrói a sua fundamentação teórica lá no país de Alice no País das Maravilhas, aí você passa aquele como fazer, o procedimento igual na receita. Quanto mais detalhado for esse procedimento, mais claro é para quem vai ler o seu texto e entender o que você realizou como pesquisa, que tipo de técnica que você realizou, que você aplicou, como que você chegou à produção daquele novo conhecimento. Porque a ideia não é você inovar ou criar algo diferente e ficar com aquilo para você. A ideia é que você leve a conhecimento, leve a público e os outros também possam fazer uso desse conhecimento gerado por você. Então, quando a gente fala de projeto de pesquisa, nós temos alguns tópicos que são gerais, como a natureza da pesquisa, o tipo da pesquisa, o método da pesquisa, as técnicas de pesquisa, a abordagem, e todos esses elementos, você vai encontrar basicamente nos melhores livros de metodologia científica, só que com diferentes interpretações, com diferentes abordagens, com diferente tratamento. Então, mas você fica livre aí para consultar o livro que você tiver mais afinidade, que você se apaixonar pelo autor, que você se sentir mais à vontade. A gente vai começar com a abordagem. A abordagem, vou considerar aqui a abordagem pela perspectiva de Pedro Demo. Lá no livro Praticar a Ciência, ele vai falar que a pesquisa, a produção do conhecimento científico, ela precisa ser qualitativa, quantitativa ou quali-quantitativa, mas independente desses três tipos de abordagem, a abordagem maior que ela precisa é ser crítica, ser reflexiva, ter um questionamento reconstrutivo, olhar para a realidade e questionar essa realidade. Então, mesmo que você faça um tratamento quantitativo ou qualitativo, ele tem que ser um tratamento crítico desses dados. Sejam dados, por exemplo, quantitativos, a tantos por cento dos alunos, 50% dos alunos EAD desistem do curso, ou 20% ficam retidos no primeiro módulo. Então, independente se você optar por uma abordagem quantitativa, que vai trabalhar mais com esses dados, digamos, estatísticos, e aí você precisa escolher que tipo de análise estatística que você vai trabalhar, tem vários elementos. Ou se você vai trabalhar pela perspectiva qualitativa, que é você analisar a subjetividade, o que esses dados representam, quem são esses alunos que ficam retidos, qual é o contexto desses alunos, ou qualitativa, ou quali-quantitativa, aí não há uma pacificação, alguns usam um termo, outros usam outro. Nesse você vai usar as duas abordagens, a da qualidade e a da quantidade. Mas, como o Pedro Demo pontua, o importante é que ela seja crítica, que tenha uma qualidade política da sua pesquisa. E o que seria uma qualidade política? Especialmente você como educador, porque está na educação e gestor em educação à distância, o que essa pesquisa traz de benefício, o que ela pode trazer
de benesses para a sociedade, para a comunidade acadêmica, para a sociedade, para os alunos. Então, essa é a perspectiva política e, portanto, reflexiva que a gente encontra em Pedro Demo. O próximo elemento que a gente vai tratar é a natureza. A pesquisa geralmente é classificada em diferentes livros de metodologia quanto à sua natureza em básica e aplicada. E aqui eu vou trazer o Paulinho, né? Paulo Freire, minha paixão. Né? Então, Paulo Freire ele faz umas abordagens, ele não vai dizer que tipo de pesquisa, nem ele não navega por essa seara. Né? Esse não é um dos caminhos que ele trilha. Mas o que eu quero dizer da inspiração de Paulo Freire é no seguinte: dentro de metodologia, pesquisa básica é aquela que você vai realizar e que ela não vai haver uma testagem, ela não vai haver uma experimentação, ela não vai ter contato necessariamente com aquele que vai receber os dados dessa pesquisa. Já a pesquisa aplicada é uma pesquisa que você vai testar, que você vai experimentar, que você vai aplicar, que você vai fazer ou que você vai junto com os outros fazer. Vocês vão fazer juntos. Então, aqui a gente não está dizendo que uma é melhor do que a outra. Depende do objeto que você assume como elemento de pesquisa. Mas a reflexão freiriana que eu trago é que, mesmo que ela seja básica ou que ela seja aplicada, que você tenha em mente o ser humano como centro desse processo. Você ouça o que o ambiente, o que o ser humano, o que o objeto está te dizendo, para além da coisificação. Né? Que você analise o contexto. Mesmo que você analise um objeto, que você fazer, por exemplo, um teste de um aplicativo online, que é um objeto, qual que é o contexto desse objeto? A quem ele se destina? Quem produz? Quem pode ter acesso? Então, essa reflexão de contexto é a inspiração freiriana que eu trago para que vocês possam refletir se vocês vão optar por uma pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada. E aí, dando continuidade, a gente tem o tipo de pesquisa. A doutrina ela vai trazer 3 tipos elementares. Existem outros mais aprofundados, mas vamos trabalhar com esses 3. Os 3 tipos seriam a pesquisa exploratória, a pesquisa descritiva e a pesquisa explicativa. Lembrando que a pesquisa exploratória, toda pesquisa vai ser exploratória no seu primeiro momento, que é você explorar o tema, explorar o assunto. Você vê quem já publicou, o que já foi escrito, quais foram as perspectivas analisadas. Foi, por exemplo, o índice de evasão na perspectiva do aluno, na perspectiva do professor, na perspectiva da gestão, na perspectiva dos recursos financeiros que são aplicados. Então, você vai fazer esse levantamento bibliográfico do que já foi produzido, do que já foi escrito. Então, isso é exploratório, é você explorar o objeto que você está querendo estudar, o tema que você está querendo estudar. A descritiva é como se ela subisse um nível. Então, além de você conhecer, você vai descrever, ou seja, você vai se aprofundar naquela ferramenta web, ou, por exemplo, no WhatsApp como ambiente virtual de aprendizagem. Então, na pesquisa exploratória, o que é o WhatsApp? Como que ele foi produzido? Para que ele serve? Como que ele é usado? Ele usa dados? Ele usa internet? É uma rede social? As pessoas usam para quê? E aí, na descrição, você vai aprofundar essa informação. O WhatsApp como ferramenta de mídia social também já vem sendo usado pela população acadêmica, por professores, como um recurso de aprendizagem e tererê caixinha de fósforo. Não. Não. E aí você vai fazer essa descrição, como que ele está sendo utilizado, como que ele foi absorvido ou adotado no mundo, por exemplo, pós-pandemia. E a explicativa já é um avanço, já é um aprofundamento bem intenso, bem denso, bem complexo, porque é você partir para a descrição de como esse WhatsApp
poderia ser utilizado como um ambiente virtual de aprendizagem? Então você explica, ele pode ser utilizado na perspectiva de fulano, fulano e fulano, considerando esses e esses elementos, é necessário ter essas e essas atitudes, organizar dessa e dessa forma, precisa de um número institucional ou não precisa de um número institucional, precisa ser convite ou pode, por questões éticas, pode colocar o número de outras pessoas, isso já deu confusão aí. Inclusive, questões legais já foram tratadas nesse elemento. Então, esses são os níveis, digamos, os principais níveis dos tipos de pesquisa. Aí fica a seu critério escolher qual delas que você vai utilizar. Na sequência, a gente vai ter o método. O método, o método. O método é o como fazer. E o método, ele vem quebrando um paradigma. Ele vem partindo aí do paradigma cartesiano, que é René Descartes, lá no discurso sobre o método, e é por isso que a gente chama de cartesiano, porque a ideia de Descartes era você isolar o objeto, você tira ele, isso ainda é muito utilizado em ciências da saúde, ciências biológicas, você isola um vírus para você ver como é que ele se comporta, mas até nas ciências biológicas e nas ciências da saúde ainda vem ocorrendo uma transição. Então, Descartes falava assim, você isola o objeto de estudo para que você possa estudar ele em todos os seus detalhes, mas isolado. E aí você pode até dividir em partes, Você estuda a cabeça, você estuda o braço, você estuda a mão, você estuda o computador, você estuda o teclado, você estuda o mouse. Já o pensamento complexo do Edgar Morin vem quebrando o paradigma no sentido de que você não pode isolar o objeto para estudar. Você tem que estudar ele no contexto, porque tudo é complexo, somos seres complexos e, portanto, tudo que nós estudarmos, tudo que nós investigarmos também está repleto de subjetividade e complexidade. E, nesse sentido, você tem que analisar ele como uma complexidade. Então, você não pode tirar ele do contexto, você tem que analisar ele no contexto. Você não pode tirar, por exemplo, o computador e analisar ele num laboratório. Se você for analisar, ou o WhatsApp, você não pode tirar o WhatsApp do contexto e analisar só o aplicativo. Você tem que analisar que o aplicativo está inserido numa determinada era, que é a era do conhecimento, da cybercultura, aí, lembrando de Pierre Levy, e como que as pessoas se relacionam com isso, como elas são influenciadas por esse aplicativo. Então, há esse paradigma. Mas do ponto de vista metodológico, os principais métodos que são utilizados são o dialético, inspirado em Karl Marx, o indutivo, que você parte do particular para o geral. Então, eu estudo o WhatsApp, aqui o meu uso do WhatsApp, e então acredito que do jeito que eu uso pode ser usado por todo mundo. O dedutivo, que se todo mundo usa o WhatsApp desse jeito, então quer dizer que eu também posso utilizar. O hipotético dedutivo, que você traça uma hipótese e aí você vai testar essa hipótese. E o fenomenológico, que aí é bastante das ciências sociais, das ciências da psicologia, que vai tratar as coisas como um fenômeno. Então, e todas as relações decorrentes disso. E aí eu trago como referência aqui o livro do João Matá, que é a Metodologia da Pesquisa em Educação, que são as abordagens qualitativas, quantitativas e mistas. Olha, ele já usa uma outra terminologia para quali e quantitativa, Ele usa o termo mista. E é um livro maravilhoso para que você possa tratar a pesquisa, inclusive na era digital. Bom, e seguindo para nossos dois últimos tópicos, a gente tem as técnicas. As técnicas, a inspiração que eu trago aqui é o livro da Silvinha Kuller, que ela é maravilhosa. É nesse livro que ela escreve. Hoje eu vou escrever um artigo. E ela, além de outros, me inspiro nela, mas outros teóricos também vão isso já é consolidado, já é pacificado na doutrina referente à metodologia, que são as principais técnicas de coleta de dados. Então, as principais são a bibliográfica, em que você faz uma pesquisa nas publicações, o que já foi produzido. Bibliométrica, que você vai ver quanto que já foi produzido. Então, o que já foi produzido sobre o WhatsApp como ferramenta, como ambiente virtual de aprendizagem. Na bibliométrica,
O quanto já foi produzido? Qual foi o período que teve maior produção? Qual foi o tema mais abordado? Estudo de caso, vai estudar o uso do WhatsApp como ferramenta, como ambiente virtual de aprendizagem no curso de Gestão em Educação à Distância, turma 2018, 2029, 2040. Então, especificamente, vai fazer um estudo de caso. O estudo de caso tem que ter cuidado porque não é só essa delimitação. O estudo de caso, você trabalha tudo sobre aquele caso especificamente. Então, não é só a forma, não é só aquele local, mas as pessoas, os instrumentos, né? Você analisa todo o contexto, mas daquela escola, daquela turma. História oral, que vem ganhando grande eminência aí na área das humanas, que é o relato de como as pessoas utilizam. Então, por exemplo, poderíamos fazer a exemplificação dessa forma, como que as pessoas utilizam o WhatsApp como ambiente virtual de aprendizagem. E aí, o professor faz o relato, ou você seleciona 10 professores e aí você ouve o relato desses professores, como que foi a experiência deles. Experimental, então você vai criar um grupo, você vai orientar os professores e os alunos a utilizarem aquele grupo de WhatsApp como um ambiente virtual de aprendizagem. E aí você vai experimentar, mandar arquivo, mandar áudio, mandar podcast, mandar texto. Como é que funciona? Então você vai estar experimentando. A pesquisação ela exige que quem participa da pesquisa, então os participantes da pesquisa, mais do que participantes, é eles que agem. Então, você não vai criar, por exemplo, o grupo do WhatsApp. Você vai reunir com os professores. Vocês acreditam que pode ser utilizado? O que vocês acham? Ah, sim, bacana, eu vou usar então. Eu vou criar um grupo. E eu acho que eu vou usar o WhatsApp como ambiente virtual. E aí é uma tomada de decisão desse coletivo. Você acompanha as tomadas de decisão desse coletivo. É por isso que é pesquisação. Você pesquisa, mas quem age é você junto com esse coletivo. Não é você que decide por eles. Na pesquisa participante é parecido, mas quem decide é você. Você tem todo o controle do processo. Então, você cria o grupo, você orienta, você diz como fazer. Então, tem uma diferença significativa aí. E o levantamento ou survey, você faz uma pesquisa, é muito usado com um formulário, por exemplo. Você pergunta para 15 escolas, né, se os professores usam o WhatsApp, como que eles usam o WhatsApp, que ferramentas que eles usam junto com o WhatsApp, eles acreditam que poderia funcionar como ambiente, se fosse um ambiente virtual, que necessidades que eles encontram ou que dificuldades que eles encontram. E aí você tem um levantamento que é um método meio misto, porque é quantidade e se você tiver perguntas abertas também é qualidade. Mas nesse quesito, alguns periódicos vêm dizendo que não basta você pegar esses dados gerados por um formulário online e colocar na sua pesquisa. Você tem que refletir sobre esses dados. E aí a gente vem naquela questão da abordagem Pedro Dema e Paulo Freire. E por último, mas não menos importante, que são as técnicas, são inúmeras. Trago aqui apenas as mais utilizadas. Então a gente tem, por exemplo, o grupo focal. O grupo focal, vou dar um foco, inclusive, no grupo, foca no grupo. O grupo focal é quando você delimita uma quantidade de pessoas e essas pessoas vão participar desse estudo. E aí, esse grupo geralmente não é um grupo grande, é um grupo pequeno. E eles vão não só ler e estudar, mas serem ativos na pesquisa. Você tem o formulário. O formulário, ele é, por exemplo, muito usado agora, recentemente, o formulário do Google Forms. Né? São questões que você envia para que o outro responda. Então, o outro responde perguntas que você elaborou. O ambiente virtual, e aqui o ambiente virtual numa perspectiva aí da Patrícia B.A., lá em modelos educacionais para educação à distância, recomendações pedagógicas, ela vai tratar dessa nova perspectiva e do ambiente como um locus de pesquisa e como um instrumento de pesquisa. Aí, fazer uma provocação para vocês, o WhatsApp, será que ele pode ser um instrumento de pesquisa?
A mineração de dados, que vai trabalhar dados que são registrados principalmente em ambientes de aprendizagem. Então, com a quantidade muito grande de dados, o que fazer com esses dados? A entrevista, que é o tete-a-tete, ela pode ser online ou ela pode ser presencial, mas a interação é que faz com que caracteriza essa técnica. O Instagram, será que ele pode ser? Aqui eu trouxe só de provocação. Será que ele pode ser uma técnica de pesquisa? Não sei, quem sabe pode ser uma inovação. Quem sabe você vai inovar. O questionário, diferente do formulário, o formulário você envia para que seja respondido. No questionário você anota a resposta do entrevistado, do participante da pesquisa. E o Learning Analytics, que é bem parecido com mineração de dados, mas ele traz mais essa questão da análise subjetiva. Existem outras técnicas que acompanham o Learning Analytics. Então, mas os dois são muito parecidos com análise no Learning Analytics você tem análise de aprendizagem. Utiliza dados com foco na aprendizagem. Na mineração de dados, você estuda os dados e você pode aplicar de forma educacional, que inclusive chama a mineração de dados educacionais, MDE. Mas ela pode ser feita com outras perspectivas. E é dessa forma que a gente tem algumas ideias sobre como fazer a análise e a coleta dos dados. Dependendo do método, da abordagem que você assume e dos autores que você trouxe para refletir com você, você vai trabalhar esses dados e você vai coletar eles nessa perspectiva, correto? Ou em outra perspectiva que, quem sabe, você vai até inventar, né? Então, nesse quesito, eu chamo você para continuar aí com a gente e fazer essa exploração, né, a respeito das técnicas, dos instrumentos e de todos os demais procedimentos que nós temos para realizar o projeto de pesquisa e toda a geração de conhecimento na academia. Então, vamos continuar. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.